Trabalho e Sociedade, Parte 2: O Trabalho e o Capitalismo em Marx. Karl Marx, 1818 e 1883, e Max Weber, 1864-1920, duas personalidades clássicas da sociologia, tinham visões distintas sobre a natureza da sociedade capitalista. Talvez concordassem em apenas um aspecto: o fato de que a sociedade capitalista fora responsável por um nível de desenvolvimento das forças produtivas nunca antes experimentado pela sociedade humana. Para Marx, há uma centralidade na categoria de trabalho, pois o trabalho é exatamente o elemento com base na qual os seres humanos estabelecem vínculos entre si e com a natureza, transformando-a. O trabalho, em sua dimensão livre e emancipada, é fonte de prazer e reconhecimento, pois nos reconhecemos naquilo que fazemos. Entretanto, no contexto do capitalismo, a visão de Marx é a de uma atividade que pode ser desumanizadora. No desenvolvimento histórico do capitalismo, a humanidade irá produzir, segundo Marx, o estranhamento ou alienação entre trabalhador e trabalho. Isso decorre das condições criadas pela divisão do trabalho e pela propriedade privada, visto que o produto do trabalho, antes mesmo de o trabalhador realizá-lo, pertence a outra pessoa e não ao trabalhador. Por isso, em lugar de se realizar em seu trabalho, o ser humano se aliena nele. Em lugar de se reconhecer em suas próprias criações, sente-se ameaçado por elas. Em lugar de se libertar, acaba sujeito às novas opressões. Com isso, Marx viu na alienação humana o lado negativo do trabalho. O trabalho foi visto por Marx como a única manifestação da liberdade humana, da capacidade do homem de criar de forma autônoma a sua existência. É uma liberdade que não é infinita, uma vez que a produção está sempre relacionada às condições materiais e às necessidades já criadas. São essas condições que atuam como fatores imperativos em qualquer fase da história, segundo Marx. Com a valorização do mundo das coisas, no contexto do capitalismo, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos seres humanos. Um fato econômico contemporâneo é suficiente para demonstrar o trabalho alienado. O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Ou seja, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. Dessa forma, o objeto produzido pelo trabalho opõe-se a quem o produziu, portanto, torna-se um ser estranho ao operário e aos trabalhadores em geral. O produto é resultado da realização do trabalho, mas a realização do trabalho aparece, em Marx, como a desrealização do trabalhador e a servidão ao objeto. Assim, a apropriação desse produto é motor da alienação. A alienação do trabalhador nessa perspectiva significa que os produtos que, em fases históricas anteriores, estariam determinados em sua produção pelo ritmo do trabalhador artesão, passam agora, no contexto do capitalismo, a determinar a relação deles com o trabalho. Não só o trabalho se transforma em objeto, mas este existe de forma independente e separada do trabalhador. Assim, a alienação do trabalho. Dessa forma, de acordo com o pensamento de Marx, a alienação do trabalho humano aparece sob dois aspectos: a relação do trabalhador com o produto do trabalho, como a um objeto estranho que o domina, e a relação do trabalhador com a própria produção. Como resultado desse processo, o trabalho aliena, separa a natureza dos seres humanos e eles de si mesmo, na medida em que perde o seu papel criativo e fundador da própria humanidade, constituindo-se em forma de opressão e exploração. O capitalismo em Weber. Desde a publicação, entre 1904 e 1905, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber provocou enorme controvérsia na comunidade acadêmica.
Por um lado, sua obra não examina o capitalismo propriamente dito, mas sim o seu espírito. Sua proposta não é efetuar uma análise econômica desse sistema, mas apreender e explicar as concepções éticas que promovem o capitalismo moderno. O autor dedica longas páginas à definição do que vem a ser o espírito do capitalismo, num sentido próximo da sua teoria epistemológica do tipo ideal. Também não se interessa por todas as formas de capitalismo, dedicando-se unicamente pelo que domina o capitalismo moderno de empresa, surgido no fim do século XVII e no começo do século XVIII, que seria, em linhas gerais, a base do capitalismo industrial contemporâneo. Para Weber, o desenvolvimento desse modelo de capitalismo ocorre inicialmente em uma espécie de plano moral. Assim, com base nos valores vinculados à reforma protestante, em particular, na sua versão calvinista, o ascetismo passará a governar o comportamento cotidiano de todo crente que tenha aderido à nova crença da dedicação. Assim, o ascetismo passa a fazer parte das práticas cotidianas de algumas pessoas, expresso nas atitudes de caráter profissional. Essa passagem também recebe de Weber o nome de secularização do ascetismo. Traduzida nesta forma típica, a reforma significa que no futuro todo cristão deverá ser uma espécie de monge por toda a vida. Isso desencadeou uma espécie de democratização do ascetismo, que até então era prerrogativa da aristocracia religiosa dos conventos. Aqui se compreende uma das razões para inexistirem mosteiros entre os protestantes. Para Weber, a ascese dos puritanos na vida individual e familiar opunha-se ao consumo do excedente. Com o capital assim poupado e acumulado, pode-se dar um uso mais produtivo ao próprio empreendimento. O crescimento e o desenvolvimento da atividade passam a ser um fim em si mesmo, fazendo-a crescer de maneira racionalmente programada. Weber não foi o primeiro a observar esse fenômeno, mas foi pioneiro ao notar a racionalização da vida econômica graças à ascese. A ideia geral de Weber é assim a de que o capitalismo foi desencadeado não apenas por mudanças de caráter econômico, mas com base no impacto de valores de ideias. Weber inverte a teoria marxista, pois a superestrutura, a dimensão das representações sociais e ideológicas, poderia determinar a infraestrutura, que é a economia. O trabalho na sociedade contemporânea. O crescimento demográfico e a urbanização são dois fenômenos frequentemente interligados. Esse processo se explica pela natureza do trabalho industrial em nossa sociedade atual. O trabalho, hoje, é um esforço planejado e coletivo. Vivemos a época das organizações multinacionais. Cada vez mais, um grande número de pessoas depende, em nível planetário, de organizações e empresas para obter suas fontes de renda e trabalho. A questão do trabalho das mulheres também se acentua na era industrial. Em parte, o trabalho feminino é consequência do desenvolvimento tecnológico, uma vez em que as máquinas tornaram irrelevante as diferenças de força muscular entre homens e mulheres. Por outro lado, os sistemas econômicos buscam, no uso das forças de trabalho feminina, formas de manter mais alta as margens de lucros, considerando-se as diferenças salariais entre homens e mulheres ainda existentes em várias partes do mundo. O desemprego. Como fenômeno social, o desemprego é uma situação alheia à vontade consciente dos indivíduos. Está relacionado, de forma geral, à própria natureza do capitalismo e ao surgimento de um grande número de trabalhadores assalariados, fenômeno decorrente da Revolução Industrial. A instabilidade inerente à época gerada períodos de superprodução, quando operários cumpriam jornadas de até 18 horas diárias, seguidos de períodos de baixa produção, com a maior estabilidade
política obtida após as duas grandes guerras mundiais e a maior regulação das legislações trabalhistas. Essas bruscas oscilações do nível de emprego tenderam a diminuir e iniciou-se uma era mundial de pleno emprego, abalada mais recentemente pela crise dos anos 80. Hoje em dia, o desemprego é oficialmente um fenômeno de grande ocorrência em grande parte da Europa, em razão das crises econômicas do início do século XXI. Claramente, o desemprego do século XXI não é igual ao desemprego do início do século XX, ao menos para as nações desenvolvidas. Os benefícios garantidos pelo Estado ao desempregado tendem a diminuir. Nos países em desenvolvimento, como na América Latina, por exemplo, distorções da estrutura agrária, formas ultrapassadas de uso do solo e os tipos de desemprego. Segundo o dicionário Porto de Sociologia, o conceito de emprego pode ser dividido em 3 categorias. Desemprego sazonal, relacionado às atividades e empregos de caráter sazonal, ou seja, interrupções periódicas. Desemprego conjuntural ou cíclico, decorrente do excesso de oferta de força de trabalho, em razão de crises econômicas que implicam a queda pela procura de bens e serviços. Desemprego pelo desajustamento no mercado de trabalho. Essa categoria divide-se em desemprego friccional e desemprego estrutural, onde o desemprego friccional está ligado aos processos de mudança de emprego ou de procura do primeiro emprego, o que implica um reajustamento em relação ao mercado de trabalho. Já o desemprego estrutural é decorrente das mudanças tecnológicas que podem implicar desemprego de trabalhadores não qualificados e obrigar a reestruturação econômica mais ampla, seja na forma de qualificação de mão de obra, seja em termos de manter políticas de empregabilidade para trabalhadores mais expostos a esse problema. O desemprego no Brasil. Existe no Brasil uma grande preocupação de trabalhadores, sindicatos, autoridades e estudiosos quanto aos problemas sociais causados pelo desemprego. Embora na primeira década do século XXI os níveis de emprego tenham aumentado significativamente, a produção de novos empregos tem caído e o número de desempregados crescido na última metade da década de 2010. Como realidade muito próxima a cada um de nós, o desemprego causa problemas crônicos para o desempregado, para a família e para o Estado. Muitas profissões e atividades profissionais têm desaparecido, porque, entre outros motivos, o trabalho automatizado substituiu o trabalho obsoleto. Isso gera desemprego e tanto o governo quanto a sociedade têm de contribuir para encontrar uma solução. No contexto do capitalismo competitivo, a maior parte dos trabalhadores devem se preparar para as mudanças profundas que podem ocorrer no seu modo de trabalhar, em razão das mudanças tecnológicas nas formas de produção, no acúmulo de conhecimento gerado na era digital e na instabilidade das políticas econômicas de vários países, cujas consequências são sentidas em níveis planetários.